Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer umas videoaulas apresentando para vocês a correção de alguns exercícios. Então eu estou lá na apostila 3, no módulo frente 2, no módulo 37, que fala de tetraedro regular. Tudo bem? E vamos ver se dá tempo de eu apresentar para vocês a resolução das 3 questões. E aí eu não faço em sala de aula para poder agilizar, né, o nosso estudo, que tem bastante coisa para estudar ainda, então não vai dar tempo de resolver todas as questões em sala de aula, tá? Então eu resolvi fazer essas videoaulas para ajudar vocês, que inclusive vai servir para vocês estudarem para as avaliações, tudo bem? Então repetindo, apostila 3, frente 2, módulo 37, eu estou lá na página 36, tá, pessoal? Aqui, página 36, tá bom? Então, vamos lá? Então, o primeiro problema, o primeiro exercício é esse aqui, que está aparecendo aí para vocês, ó. A medida da altura de um tetraedro regular, cuja aresta média é igual a... Esse problema eu fiz em sala de aula, quando eu estava apresentando para vocês as relações que existem entre os elementos do tetraedro, ok? Só que agora ele apareceu como um problema, né? Como um exercício para a gente resolver. Então a gente vai resolver aqui. Então o que eu vou calcular? A altura de um tetraedro regular. Bom, pessoal, primeiro nós temos que entender o que é um tetraedro irregular. Então, tetraedro é um poliedro que tem 4 faces. E as 4 faces necessariamente têm que ser triangulares. Então, ele tem 4 faces triangulares. Ou seja, é uma pirâmide em que a base é um triângulo e a lateral são 3 triângulos também. Tudo bem? Só que nesse caso é um tetraedro regular. E o tetraedro regular merece um estudo separado, ok? Devido às suas peculiaridades, que é o que nós estamos fazendo lá no módulo 37. Tetraedro, um poliedro de 4 faces. Portanto, é uma pirâmide. Só que é uma pirâmide regular. Isso significa que todas as faces são congruentes. Então, todas as faces são triangulares e são triângulos equiláteros. Então, tudo sobre triângulo equilátero eu preciso saber para resolver o problema que envolve tetraedro regular. Vou observar que não é um tetraedro qualquer. É um tetraedro regular. Então, vou repetir. Quando diz que ele é regular, o tetraedro, significa que as 4 faces são triângulos equiláteros. Tudo bem? Então, vamos resolver o problema, pessoal. Eu vou fazer aqui, vou tirar daqui. Então, do que se trata? De um tetraedro regular, cuja medida da aresta mede A. Horas. Se todas as faces são congruentes, são triângulos equiláteros, estão todos semelhantes, todos congruentes, então significa que as arestas também têm todas a mesma medida, que é quem? É o A, medida A. Então essa medida ela é genérica, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, na resolução. Vamos lá então. Então a questão número 1. Ok? Fala de um tetraedro regular. Primeira coisa que eu vou fazer é um desenho para a gente entender a figura, né? E entender as relações que existem entre elas. Eu estou numa posição aqui que não é muito boa, então o desenho não vai ficar legal. Então eu vou fazer a base, vou fazer desse jeito aqui. Então a base é um triângulo equilátero, não parece, mas eu tenho que fazer desta forma para a gente não se perder. Aí eu vou fazer o vértice, eu ligo esse vértice aqui no vértice da base, ligo esse vértice aqui neste outro vértice e ligo esse daqui no outro vértice da base.
Formei, portanto, um tetraedro regular. Significa que esta aresta, esta aresta, esta aresta, esta e essa têm a mesma medida. Senão ele não seria regular. E segundo o problema, a medida é A. Tudo bem? Bom, o que ele quer que calculemos? A altura dele. E a gente sabe que a altura é sempre representada por um segmento perpendicular. Então, qual é a ideia? Você parte lá do vértice da pirâmide, o vértice tetraedro, lembrando que qualquer um dos vértices pode ser o vértice da pirâmide. Eu coloquei aqui, ó, essa base aqui ficou embaixo, por isso que chama base, né? Claro. Eu posso colocar qualquer uma, posso considerar qualquer uma como base. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer essa projeção aqui, ó. Então, projeta o vértice, ele vai cair aqui na base. Esse ponto aqui eu chamo de H maiúsculo, e eu represento por H maiúsculo, e eu chamo ele de pé da altura. Como a altura é sempre perpendicular, esse ponto aqui, né, ou seja, esse segmento vai formar um ângulo reto com qualquer segmento que passa por esse ponto aqui, porque ela é perpendicular. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na base e vou traçar a altura da base. Vou fazer isso aqui, ó. Tudo bem? A altura da base, a altura da face, que a base é uma face, a altura vai cair aqui, ó, no ponto médio. Então, esse aqui é o nosso ponto M, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse vértice de V, vou chamar esse vértice aqui de A, esse daqui de B e esse daqui de C. Então, a altura para nós é VH. Tá tremendo um pouquinho, pessoal, porque é a minha mesa aqui, tá bom? VH é a altura, e exatamente isso aqui que ele quer que calculemos. Então, vou colocar um H aqui, que é a letra que representa a altura. Tudo bem? Bom, essa medida aqui... então, esse ângulo aqui, ele é um ângulo reto, senão não seria altura. Certo? Então, eu tenho um triângulo retângulo. Ó, VHA é um triângulo retângulo, devido isso daqui ser a altura, portanto, forma um ângulo reto. Então, o que eu vou fazer para calcular a altura? Eu vou usar Pitágoras. Eu vou fazer assim, eu vou usar Pitágoras no triângulo, peraí que não vai caber aqui, triângulo VAH, que é isso aqui, ó, VAH, tudo bem? Bom, só que para eu usar Pitágoras, eu preciso saber essa medida aqui é A, e eu preciso saber quanto mede AH, que na verdade é um cateto. A é hipotenusa, porque fica na frente do ângulo reto, H é um cateto e AH é outro cateto. Eu não sei se vocês lembram, mas a H eu posso chamar de errão, que é o raio da circunferência circunscrita. Vou até colocar ele aqui, pronto. E qual a medida desse errão? Pessoal, como nós trabalhamos em sala de aula, e aqui eu tenho que ser um pouco rápido, porque eu estou fazendo uma videoaula, esse ponto aqui divide a M, que é a altura da face, ou seja, é o apótema da pirâmide. Então, ó, AM é igual à altura da face. Só que a face é um triângulo equilátero. Então, é a altura de um triângulo equilátero. Concorda? E a gente sabe como é que calcula a altura de um triângulo equilátero. Lembra? Então, eu vou colocar aqui, ó, um triângulo equilátero. Se ele é equilátero, esse lado tem a mesma medida. Consequentemente, os três ângulos também. Como é que eu calculo a altura? Então, esse segmento aqui, ó, que eu acabei de traçar aqui, ó, é esse daqui, ó. A face, né, a base desse tetraedro é um triângulo equilátero. Tudo bem? Como é que eu calculo a altura de um triângulo equilátero? Então, a altura do triângulo equilátero é, vou colocar aqui, esse H que eu estou colocando é a altura desse triângulo aqui, não é esse aqui.
A altura do triângulo equilátero é a medida do seu lado, vezes raiz de 2 dividido por, vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, essa aí é a altura do triângulo equilátero, certo? Bom, então, isto daqui, ó, então lá voltando ao nosso problema, então, AM é igual a L raiz de 3 dividido por 2. Só que o que eu estou chamando de L aqui é a aresta, ó, isso aqui é a medida da aresta. Isso aqui mede A, tudo isso aqui mede A, de A até C também mede A. Então, eu vou substituir esse L aqui por A. Então, AM é A raiz de 3 dividido por 2. Então, quanto mede de A até M? A raiz de 3 dividido por 2. Tudo bem? Só que AH, que é o errão, é 2/3 de AM. Então é assim, esse ponto aqui, ele divide AM em 3 partes. A HM pega uma parte e a AH pega 2 partes. Então, AH é 2/3 de AM. O errinho, que é o raio da circunferência inscrita, que é esse daqui, vai do ponto H até o ponto médio da aresta, que é o M, é o raio da circunferência inscrita, certo? Eu não vou entrar muito em detalhes, senão eu não concluo o problema. Tá? Então, o que eu tenho que saber nesse momento, que esse ponto aqui divide a M, então é como se ele estivesse aqui, ó, certo? Então, esse ponto aqui, ele está aqui, ele não está no meio, não. Ele vai estar aqui. Então, ele divide isso aqui em 3 partes. Tá, eu vou dividir isso aqui em 3 partes iguais. Pronto, ó. 1, 2, 3. E esse ponto H, ele fica exatamente aqui. Significa que isso aqui é 1/3 do segmento todo. E esse daqui é 2/3, ó. Tem 1, 2. Então, a razão é de 2 para 1. Então, significa que daqui até aqui é 2/3. Deixa eu colocar aqui um A aqui. É 2/3 de AM. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem é esse errão? Porque vai ser um cateto do triângulo retângulo onde eu vou usar Pitágoras, certo? Então, quem vai ser o errão? Ou seja, AH vai ser o nosso errão, que vai ser igual a 2/3 disso daqui, que é a altura. Então, 2/3 vezes A raiz de 3 dividido por 2. Está multiplicando, corto, significa então que AH, certo? Que é esse pedacinho aqui, daqui até aqui, que eu preciso dele, ok? Que é o nosso errão. Vai ser igual a A raiz de 3 dividido por 3. Tudo bem? Pronto, então eu já tenho essa informação aqui, ó. Então, isso daqui é essa medida aqui é A raiz de 3 dividido por 3. Bom, então eu já tenho essa aqui que é A, tem essa aqui que é A raiz de 3 dividido por 3. Agora eu uso Pitágoras, eu acho o valor do H. Tudo bem? Tem que trocar de mesa depois, porque essa aqui é muito, ela treme bastante. Então vamos lá. Pitágoras do triângulo VAH. Eu vou copiá-lo aqui, vou desenhar o triângulo aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é a altura, que é esse daqui. Isso aqui é o nosso errão. Isso aqui é a aresta do tetraedro, ou seja, da pirâmide. Isso aqui é o que eu estou procurando. Aqui está o ângulo reto. Isso aqui é o A. E essa medida aqui é A raiz de 3 dividido por 3. Pitágoras nele. Então, vai ficar assim. Hipotenusa, cateto, cateto. Usando Pitágoras, então eu vou ter quadrado da hipotenusa, da medida hipotenusa, é igual, não sei o que eu coloquei esse traço de fração, é igual a h ao quadrado, mais, poderia ter colocado isso aqui, claro, né? A raiz de 3 dividido por 3 ao quadrado. Quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Agora é só manipular isso aqui.
Vai ficar a ao quadrado igual a h ao quadrado mais, vamos lá, a ao quadrado é a ao quadrado. Raiz quadrada de 3 ao quadrado só fica o 3. Dividido por 3 ao quadrado, que é 9. Raiz quadrada, eleva ao quadrado, sai o radical. Eu vou simplificar esse 3 com 9 e vai ficar 3 aqui. Aqui fica 1. Portanto, o que ficou? A ao quadrado é igual a h ao quadrado mais a ao quadrado dividido por 3. Esses dois termos que são semelhantes, porque os dois são a ao quadrado, eu vou juntar. Então, eu tenho que pegar esse aqui, passar para cá, ou esse daqui, passar para cá. Mas fica melhor se eu passar esse para cá, porque não vai ficar negativo. Então, vai ficar a ao quadrado menos... Falei que não vai ficar negativo, é o resultado, tá? A ao quadrado dividido por 3 tem que ser igual a h ao quadrado, que já está no seu lugar certo. Nossa, pessoal, não apareceu aqui, desculpa. Tudo bem? Então, simplifiquei o 3 com 9, deu 3. Então, ficou a ao quadrado sobre 3. Passei esse termo para cá para juntar com este. Então, ficou a ao quadrado menos a ao quadrado sobre 3 com esse. Agora, eu vou, desse daqui, eu vou subtrair este. Como eu tenho que ser rápido, eu vou usar aquele recurso. Vai este vezes este menos este. Ou você pensa assim, isso aqui não é 1/3 do a ao quadrado? E aqui eu não tenho 1 ao quadrado, então de 1 eu vou tirar 1/3. Você tem 1, tira 1/3, fica com 2/3. Ou 3 vezes a ao quadrado, 3 ao quadrado. 3 menos 1, 2. Então vai ficar o quê? 2 ao quadrado sobre 3, ou seja, 2/3 do a ao quadrado. Isto tem que ser igual a h ao quadrado. O meu objetivo é o h, extrai-se a raiz quadrada de ambos os lados. Então, vai ficar assim, raiz quadrada de 2a ao quadrado sobre 3 é igual a raiz quadrada de h ao quadrado. A gente sabe que raiz quadrada de h ao quadrado só fica h. Por isso que eu tive que fazer isto. Então, o que ficou? Vamos trabalhar com essa raiz. Ó. Raiz de 2 não tem exato. Raiz de a ao quadrado é a, então esse a sai da raiz. Então vai ficar assim, a fora da raiz, o 2 fica na raiz e o 3 fica na raiz. Eu aproveitei e escrevi uma raiz para cada um deles. Uma raiz para o numerador e uma raiz para o denominador. Porque é a raiz quadrada de quem? Do 2 e do 3. Então eu separei, usei uma propriedade. É igual a h. Tudo bem? Só que a gente sabe que não pode ficar raiz no denominador. Não é que não pode, né? Acostumou-se a trabalhar desta forma e a gente não deixa a raiz no denominador. Então tem que tirar ela. Como é que eu tiro ela? Vocês já sabem. Nesse caso, é só multiplicar ela por ela mesma. Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9 e raiz de 9 é 3. Portanto, saiu. Só que o que eu faço no denominador tem que fazer no numerador. Tudo bem? Pronto, então vamos arrumar isso aqui. Então, o que vai ficar? Vai ficar a raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6. Então, vai ficar raiz de 6a ou a raiz de 6, tanto faz. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Portanto, essa é a altura. Eu vou aqui, eu vou colocar um pouquinho diferente para ficar igual das alternativas. Eu coloquei raiz de 6a. Coloca o a antes, porque o a está multiplicando, então vai ficar igual está na alternativa. Então fica a raiz de 6 dividido por 3 é a altura do tetraedro regular. Então, quando você quer calcular a altura do tetraedro, basta você usar esta relação aqui. Tudo bem, pessoal? É isso que o problema pediu para calcular, portanto, é a alternativa B. Tá lá, a raiz de 6 dividido por 3. Deixa eu pegar aqui a questão, o exercício. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá?
Aqui, ó, A raiz de 6 dividido por 3. Portanto, essa daqui é a alternativa. Tudo bem? Pessoal, vamos fazer o outro. Acho que cabe nesse vídeo aqui. Eu usei 20 minutos, não sei se vai caber, tá bom? O outro exercício está na página seguinte, né? Que o exercício número 2 está aqui. Uma empresa produz dados com 4 faces com forma de um tetraedro regular. Então, de novo, até porque estamos estudando o tetraedro regular. Os dados são feitos de acrílico e sua aresta mede raiz de 3 centímetros. Então, eu tenho a medida da aresta. Como todas as arestas são do mesmo tamanho, então todas elas medem raiz de 3. O volume do acrílico utilizado para fabricar 5.000 dados é... Então, o que você vai ter que calcular? O volume de 1 e multiplicar por 5.000. Simples assim. Como calcular o volume sem usar a fórmula é muito trabalhoso, eu fiz isto com vocês na sala de aula. Para facilitar, eu vou usar a fórmula. Então, isso dá até para eu fazer aqui. Tá? Aqui, ó. Nesse espaçozinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Tá. Como é que se calcula o volume de um tetraedro? Então, já tem uma relação que a gente deduziu ela. O volume de um tetraedro regular é A ao quadrado, raiz de 2, dividido por 12. Aliás, não é A ao quadrado, é A ao cubo. Então, você vai pegar a medida da aresta, vai elevar ao cubo, vai multiplicar pela raiz de 2 e vai dividir por 12. De novo, eu mostrei em sala de aula também como é que se chega nesta relação. E vocês têm também no material de vocês a fórmula, digamos assim, para se calcular o volume. Em outras palavras, para eu calcular o volume dele, eu dependo só da medida da aresta. E aqui ele diz que a aresta é raiz de 3. Então vai ficar assim, volume vai ser igual a raiz de 3 elevado ao cubo vezes raiz de 2 dividido por 12. Raiz de 3 elevado ao cubo você não pode cortar, porque aqui é raiz quadrada, aqui o expoente é 3. Só que você vai pensar assim, eu vou dividir, eu vou fatorar essa raiz. Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Ó. Então, o que eu tenho lá? Raiz de 3 elevado ao cubo, tá? Então, o que eu faço? Eu faço assim, raiz de 3 elevado ao quadrado vezes uma outra raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado vezes uma outra raiz de 3 dá raiz de 3 ao cubo. Esse cara aqui eu corto. Então, o que ficou? 3 raízes de 3, ó. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Então, significa que raiz de 3 elevado ao cubo é 3 raiz de 3. Então, o volume vai ser igual a 3 raízes de 3 vezes raiz de 2 dividido por 12. Eu vou simplificar esse 3 com esse 12. Então, divide por 3 dá 1, divide por 3 dá 4. Então, o que ficou? Raiz de 3 vezes raiz de 2. Ambas são raízes quadradas. Eu multiplico os carinhas de dentro. Então, fica raiz de 6 dividido por 4. Então, esse aqui é o volume de um tetraedro. É a quantidade de acrílico que ele vai usar para construir um tetraedro. O que eu tenho que fazer agora? Multiplicar por 5.000 aqui, ó. Eu faço 5.000 vezes isso daqui. Vou fazer aqui embaixo, porque não tem espaço. Então, o que vai ficar? 5.000 vezes o volume de 1, que é raiz de 6, dividido por 4. Ora, você simplifica o 5.000 com 4. Todo número que termina em 2 zeros é divisível por 4. Você divide por 4 dá 1. Você divide esse por 4 dá 1.250. Portanto, o volume dos 5.000 tetraedros vai ser de 1.250 raízes de 6 centímetros cúbicos, é claro. Tudo bem? Portanto, a alternativa B, 1.250 raiz de 6 centímetros cúbicos.
Tudo bem? Veja, se tornou um problema fácil porque eu já utilizei a fórmula pronta. Se eu não lembrar dessa forma, eu tenho que fazer passo a passo como eu fiz no exercício anterior. Aí fica extremamente trabalhoso. Tudo bem, pessoal? Eu volto com outro vídeo fazendo a questão número 3, porque ele não vai caber nesse daqui, tá bom? Então, até mais. Bons estudos para vocês.